Oi, pessoal, eu sou George Ricardo e juntamente aqui com a Vanessa, essa semana a gente estava substituindo o seu Paulo, que está retornando aos pouquinhos, ele já está aqui até para dar um oi para vocês, mas por enquanto a gente ainda vai estar apresentando aqui, dialogando. Seu Paulo, quer dar um recado aqui pro pessoal já? Está impaciente para te ouvir? Pessoal, eu aqui, outra vez, né? Eu fiz questão de participar porque se trata aí da UE, né? Do pessoal, do militante do movimento estudantil, que estava faltando isso, né? Estava faltando essa molecada tirar a bunda da cadeira e partir para a militância na rua. Então, eu estou muito contente de estar podendo retornar aos poucos. Né? A recuperação está indo bem, mas ainda tenho dor, então atrapalha um pouco aí as atividades intelectuais. Então, eu estou aí abusando da camaradagem dos nossos companheiros, né? Do Jorge, da Vanessa. Mas é isso aí, né? Vamos em frente aí, vai em frente, Jorge, eu vou assistir e de repente até faço alguma pergunta aí para... Perfeito, seu Paulo. Então, hoje é quinta-feira, 9 de maio, e a gente vai falar sobre a aderência dos alunos da USP aos movimentos globais em apoio à Palestina. Na última terça-feira, dia 7 de maio, estudantes da USP iniciaram um acampamento para pressionar a reitora da universidade a romper relações com a Universidade de Israel, universidades de Israel. Trata-se da primeira mobilização do tipo no Brasil, desde que os universitários dos Estados Unidos e de outros países ocidentais começaram a ocupar instituições de ensino para exigir cessar-fogo do conflito que se estende há 7 meses na faixa de Gaza. Os alunos estão localizados na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET, e pedem o fim de parcerias com universidades israelenses. Mais especificamente, o cancelamento do acordo entre a FEFELET e a Universidade Haifa. O movimento é organizado pela ESPP, Comitê de Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino. Nas redes sociais, o movimento recebeu o apoio da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, da Frente Palestina de São Paulo e da organização Sanaúd, Juventude Palestina. Para entender mais sobre essa importante iniciativa, a gente conversa hoje com a estudante de Relações Internacionais, presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a UEE, Bianca Borges. Peço a todos que estão chegando para irem deixando o like no vídeo, e se não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta dialogando. Também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência, então já podem ir mandando suas questões. Se você quiser e puder contribuir com a continuidade da revista Diálogos do Sul, pedimos que mande sua doação via Pix, no pix@dialogosdosul.com.br, ou faça uma assinatura solidária através do catarse.me/Diálogos do Sul. Bom, vamos começar. Bianca, em nome da Diálogos do Sul e do seu Paulo aqui, eu agradeço a sua presença. E eu queria, como sempre, o seu Paulo já começa assim, pedir para você se apresentar um pouco. Quem é você, como começou a sua militância. Seja bem-vinda. Conta um Perfeito, pouco da obrigada, Paulo, obrigada, Jorge. Pode deixar. Muito obrigada pelo convite para participar aqui, em primeiro lugar. Nós temos nos dedicado de maneira muito intensa à solidariedade ao povo palestino, e para nós é muito importante ter a oportunidade de ter mais canais para falar sobre isso. Nosso acampamento teve uma boa repercussão, então a gente segue na luta para que as nossas vozes em torno dessas reivindicações, não só pelo fim dos convênios entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Haifa, mas também pelo fim das relações diplomáticas entre o Brasil e Israel, sejam ouvidas e que a gente possa avançar na solidariedade com o povo palestino. Que a gente não vai ser cúmplice do regime sionista de Israel. Sobre mim, eu iniciei minha trajetória no movimento estudantil faz 9 anos, eu tenho 24, comecei aos 15, participei do Grêmio da Minha Escola, da fundação do Grêmio da Minha Escola, na verdade, estudava no ETEC,
E não muito tempo depois participei do meu primeiro congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, lá em 2015, faz um tempinho. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do estado sem meus pais, foi aquela experiência toda. Desde então, me apaixonei pelo movimento estudantil. Em 2017, eu ingressei na USP, na Faculdade de Direito, já concluí a minha primeira graduação. E no ano passado, comecei minha segunda graduação em Relações Internacionais. Daí fui do Centro Acadêmico 11 de agosto, fui do DCE Livre da USP, fui da União Nacional dos Estudantes e agora estou na tarefa de presidir a União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Muito eu bem. fui também da Latino-Americana dos Estudantes, que organiza aí a solidariedade e o movimento estudantil na América Latina e no Caribe. Bianca, queria que você falasse um pouco sobre como que se deu a organização, porque tem gente que fala, por que eles entraram só agora e tudo mais. Como que funciona essa organização? Dá um trabalho também, né? Não é só pegar as barracas e ir para frente. Então, como que se deu a organização até a gente chegar no começo desse movimento? Pois é, né? Os Yankees começaram primeiro que nós. Que vergonha! É o seguinte, desde o primeiro momento, na verdade, o que nós temos tentado colocar é que a intensificação dos ataques de Israel nos últimos 7 meses voltaram os olhos do mundo para a questão palestina, mas, na verdade, é um genocídio que já dura mais de 70 anos, né? Então, o movimento estudantil e as organizações de juventude, inclusive a União Nacional dos Estudantes, já tem há décadas nas suas resoluções de congresso, resoluções em solidariedade ao povo palestino e pelo fim do genocídio perpetrado pelo Estado de Israel. Desde que a ação de Israel se intensificou em outubro do ano passado, desde o primeiro momento nós compusemos as manifestações de rua, estou falando aqui de São Paulo, mas aconteceu no Brasil inteiro, e as mobilizações pela solidariedade. Então, se criou aqui na universidade, na verdade já existia, mas isso deu um novo fôlego, um novo gás para essa organização de solidariedade, o Comitê de Estudantes. É anterior a outubro do ano passado, já existe aqui na universidade há alguns anos, mas foi intensificando a sua atividade desde então. E é muito importante para a gente, porque a partir do comitê nós somamos também outros setores a essa organização, né? Então, que pese seja organizada por estudantes, nós temos a participação da Juventude Sanaúde, a participação da FEPAL, setores que também estão apoiando esse nosso acampamento, e uma série de parceiros, sindicatos e tudo mais. Esse tem sido um pouco o caráter dos atos em solidariedade à Palestina que nós vimos acontecer aqui em São Paulo, né? De amplitude e de união de várias correntes políticas, de várias organizações diferentes em torno dessa pauta. Essa, para nós, é uma pauta de unidade que é muito importante. E aí, o nosso movimento aqui de acampamento aconteceu muito inspirado, sim, pelas mobilizações que rolaram em várias universidades ao redor do mundo. Nós vimos aí, nas últimas 3 semanas, ocupações intensas acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, né, que estão fortemente marcados pelos episódios de repressão da polícia agora, mas também pela resistência daqueles estudantes, mas episódios de resistência no mundo inteiro. Na Europa tem acampamento, na Ásia tem acampamento nesse momento. Então, nós compreendemos que era o momento da Universidade Brasileira se mobilizar também e que a colocação como uma bandeira do rompimento dos convênios entre universidades brasileiras e israelenses e centros de pesquisa e tudo mais é também uma medida importante para a gente conseguir expressar o nosso repúdio e a nossa não cumplicidade com o regime sionista. Seu Paulo, quer complementar alguma coisa? O segundo ponto que eu queria pegar, Bianca, você falou até da repressão que está acontecendo lá fora. Rola um medo de vocês, porque aqui a gente está em São Paulo, Tarcísio, a gente sabe como é, que ele lida com polícia, não dá um medo dele mandar a polícia para cima de vocês? Como vocês estão se preparando para isso também? Você é advogada, né? Tem advogados aí preparados para atuar, se for preciso?
Não, essa é uma pergunta bastante importante, porque a segurança foi a nossa principal preocupação quando nós pensamos e organizamos esse movimento, né? Infelizmente, apesar de se tratar de uma universidade que deveria ser um território democrático e livre para manifestações, não é assim. No meu primeiro dia de aula, lá em 2017, eu vivenciei um dos episódios de maior repressão que aconteceu aqui dentro da Universidade de São Paulo, quando naquela época a gente se mobilizava contra um pacote de contingenciamento de gastos da reitoria, muito parecido com a PEC do governo Temer, a PEC 55, que contingenciava gastos da universidade e previa a demissão de mais de 5 mil funcionários em 5 anos. Então, um desmonte bastante forte da nossa universidade. No dia em que foi ocorrer uma discussão sobre isso no Conselho Universitário, aqui pertinho, na reitoria, os estudantes, junto aos trabalhadores, estavam organizando uma manifestação e veio a polícia militar, estourou bomba de gás aqui dentro, perseguiu estudantes foram processados pela participação naquele dia. Então, infelizmente, aqui na universidade existe um histórico de repressão. Então, a maneira como a gente buscou se remediar em relação a isso foi justamente fazer um movimento pacífico, mas um movimento amplo, né? No dia da instauração do acampamento tinha bastante gente aqui, bastante organizações parceiras nos apoiando, e nós acreditamos que essa é um pouco a chave, assim, mostrar a nossa força. Mas claro que o receio é constante. No momento de instauração do acampamento mesmo, nós sofremos provocação, de um sionista, não sei ao certo se era um aluno, se é uma pessoa que frequenta a USP, de um sionista que passou aqui fazendo provocações, e é uma ameaça constante, né? Aqui na universidade, nós tivemos a universidade invadida várias vezes pelo MBL, pelo Mamãe Falei, que vem ridicularizar os estudantes, que vem gravar vídeos, e que vem principalmente tentar criar falsas contradições e falsas polêmicas com as pautas de esquerda, com as pautas dos estudantes. Então, a gente está constantemente vigilante em relação a isso, mas, para nossa surpresa, até agora a reação da universidade tem sido pacífica, não houve ameaça, e inclusive a diretoria da FEFELESH soltou um comunicado que para nós é insuficiente, porque o que nós esperamos é que eles se manifestem pela mesma bandeira que nós, dizendo que eles também são contra o genocídio e dizendo que eles também se comprometem a romper o convênio entre a FEFELESH e a Universidade de Haifa, mas eles pelo menos soltaram um comunicado hoje dizendo que a mobilização que acontece aqui é legítima. E isso ajuda um pouco a apaziguar os ânimos de parte da comunidade universitária ou da comunidade de fora que poderia vir aqui e fazer algum tipo de provocação e tudo mais. Porque, na verdade, Jorge, só um último comentário sobre isso. Me parece que eles tiveram uma lição importante do que aconteceu aqui na USP no ano passado. Nós tivemos um episódio, não sei se vocês chegaram a cobrir na época, que foi da instauração da greve aqui. E tudo começou porque os estudantes estavam construindo uma paralisação em torno da contratação de professores e permanência estudantil, e até então era uma paralisação legítima dos cursos, alguns cursos se mobilizaram e tudo mais. E haveria uma assembleia da FEFELESH. E aí, em resposta a isso, a diretoria da FEFELESH suspendeu as aulas por um dia. E isso aqui foi a pólvora que faltava e que objetivamente incendiou os estudantes a começar um movimento de greve que tomou toda a universidade. Então, eu acho que eles aprenderam que a resposta que nós damos à repressão é uma resposta proporcional. Então, se houvesse uma resposta de repressão ao nosso movimento aqui, a nossa resposta com certeza seria mobilizar mais gente e responder de acordo. Você falou até dessa relação complicada com a diretoria, que sempre é complicada, né? Mas como que tá o apoio dos docentes mesmo, dos professores ali com vocês? Eles têm dado um suporte? Eles têm estado junto no acampamento? Ou eles estão mais ali na deles até pelo vínculo trabalhista mesmo? Em sua maioria, sim. Em sua maioria, sim. Aqui se trata de uma faculdade de humanidades, né? Mas não só aqui, mas em outras unidades da USP. Nós temos professores que são parceiros, que participam e ajudam na organização do Comitê de Solidariedade. E, ao mesmo tempo, a gente tem algumas exceções de professores que são apoiadores do regime sionista. Inclusive, eu não me lembro exatamente o nome dela, mas hoje mesmo, uma professora aqui da FEFELESH, do Departamento de História, ela é do Centro de Estudos Judaicos, e ela publicou um artigo na Folha de São Paulo,
repudiando a nossa mobilização aqui. E é importante dizer que a nossa mobilização, ela não é antissemita, ela não é contra o povo judeu. Inclusive, nós temos estudantes judeus que fazem parte dessa mobilização, que estão aqui nesse acampamento. A nossa manifestação é contra o sionismo, que leva adiante um projeto de extermínio do povo palestino. Então, não se trata de nossa intolerância é um projeto de apartheid, de eliminação étnica. Não há nenhuma etnia. Nós não podemos nos equivaler aos sionistas nesse sentido. Então, nós entendemos que, na verdade, o repúdio, a ojeriza que existe em relação à nossa mobilização pela Palestina na universidade é motivada por ideias sionistas, porque o nosso movimento é legítimo, não é um movimento de ódio, pelo contrário, é um movimento que quer promover a paz. Infelizmente, existem professores que são dessa matriz de pensamento e que não têm medo de ir lá na Folha de São Paulo, ir lá no Estadão, ir na sua rede social para atacar os estudantes, mas a gente sabe que a causa pela qual nós estamos lutando é justa, então a gente segue firme. Você também... Pode falar, São Paulo. Eu tenho dito aqui que a guerra contra os palestinos é uma guerra dos Estados Unidos contra os palestinos, utilizando Israel, né? Utilizando o Estado teocrático sionista de Israel. Hoje, eu fuçando os jornais aí, no meio de uma notícia, aí diz lá que Biden, para pressionar Netanyahu, né, está ameaçando ou suspendeu, né, o envio de 8.000 bombas de 907 quilos e 7.000 bombas de 22 quilos, de 227 quilos. Quer dizer, bombas de 907 quilos e bombas de 227 quilos. E entende? Os Estados Unidos é que está fornecendo as bombas que Israel atira sobre os palestinos. Isso desde o começo, aí Israel como uma ponta de lança do imperialismo yanqui, né? Desse povo, o povo de Israel é vítima dessa guerra como o povo palestino, né? Guerra dos Estados Unidos. Também mais Estados Unidos. Exato, Paulo. Assim como grande parte dos conflitos que a gente vê no mundo hoje, né, que tem esse financiamento estadunidense. Entendeu? Vocês têm que claro. captar a questão do imperialismo, né? Está muito fraca na militância, e a questão do imperialismo, esse é o principal inimigo da humanidade. Né? Os Estados Unidos deixam de fornecer bomba, acaba a guerra. É um negócio maluco. Exato, Paulo. E tem esse fator, né? Os Estados Unidos, o grande financiador, o grande patrocinador do sionismo e do Estado de Israel, e é um país que tem a indústria bélica como a sua indústria mais importante. Não por acaso também é o país que mais faz guerra no mundo, que mais faz armas para guerra no mundo. Então, tem todos esses interesses que estão por trás. O que está acontecendo nesse momento definitivamente não se trata de uma reação de Israel simplesmente ao episódio de 7 de outubro, não se trata disso, se trata dos Estados Unidos promovendo seus interesses ali no Oriente Médio, como já fez tantas vezes em tantos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Eu queria também perguntar um pouco, Bianca, a gente até tem uma colaboradora, parceira nossa aqui que trabalha com a gente, a Isabela Paiva, e ela tá também aí nos acampamentos e tudo mais, e ela falou sobre a possibilidade de hoje ter uma reunião que poderia até acabar hoje o acampamento.
como que está isso, as tratativas para encerrar, e qual seria o ponto para que possa ser encerrado? Só aceitam mesmo se romper as relações ou tem alguma outra coisa que vocês, um meio caminho que vocês estão pensando? Jorge, é o seguinte, nesse momento mesmo, o pessoal está se concentrando ali, porque vai acontecer uma... Nós estamos saindo aqui do vão da História e Geografia, onde está rolando o acampamento, vamos nos concentrar e vai acontecer uma caminhada até a Alcane. A Alcane é a agência internacional da USP, que cuida das relações com universidades, centros de pesquisa estrangeiros, intercâmbios e tudo mais. A nossa ideia é levar esse repúdio daqui do acampamento para lá, para a Alcane, para fazer crescer, intensificar a pressão em torno do rompimento do convênio da USP especificamente. Para nós, essa é a pauta prioritária aqui do acampamento, para mostrar que nós não podemos ser cúmplices e também para ajudar nesse processo de intensificar a pressão pelo fim desse extermínio que está acontecendo na faixa de Gaza. E sim, de fato, depois da manifestação de hoje, está convocada uma reunião aberta. E aí, nessa reunião, a gente vai debater aqui coletivamente, com todo mundo que está participando do acampamento, quais vão ser os rumos da nossa mobilização. Então, vamos fazer uma avaliação dessa manifestação de hoje, como é que foram os resultados. Mais uma vez, vamos nos organizar para exigir resposta da Universidade de São Paulo em relação à nossa reivindicação, que é o rompimento do convênio, e daí vamos ver quais são os próximos passos para o nosso movimento. Certo. São Paulo, quer perguntar alguma coisa? Não, estou ouvindo. Como que vocês projetam isso? Você falou sobre crescer o movimento e tal, espalhar mais. Eu imagino que seja uma coisa que vocês vão conseguir. E como seria isso a nível nacional, na cabeça de vocês? Já pensam em alguma coisa? Estão falando com outras universidades ao redor aí do Brasil? É uma boa questão, se o movimento já não é mais só na USP. Excelente pergunta. É o seguinte, nós entendemos que, em primeiro lugar, aqui no Brasil, a universidade cumpre um papel importantíssimo do ponto de vista humanitário. Então, nós temos como exemplo agora, que são tantas coisas acontecendo, mas nós temos como exemplo agora, e eu queria colocar isso aqui também, que não existe contradição alguma entre a nossa mobilização em defesa da Palestina e as necessárias mobilizações de solidariedade ao povo gaúcho. Inclusive, aqui no nosso acampamento, nós estamos fazendo a arrecadação de alimentos. Nós vemos que as universidades têm tido um protagonismo muito importante em relação à solidariedade ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Arrecadando doações. Ontem mesmo, aqui em São Paulo, nós temos um catado de algumas universidades que estavam arrecadando para mandar para lá. E foram toneladas de doações, mobilizando voluntários. Tem muitos estudantes voluntários, estão se voluntariando de várias maneiras, pensando alternativas de ciência e tecnologia para amenizar essa situação e, principalmente, alimentando o papel de esperança de que o povo gaúcho vai poder superar essa situação. O que nós vemos é que o nosso acampamento ele já estava sendo discutido antes de acontecer essa infeliz catástrofe ambiental que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e que a pauta nas universidades acabou ficando dividida. O cenário nas universidades hoje é de várias demandas sociais, né? Tem não só a causa palestina, mas também a luta pela recomposição do orçamento das universidades federais. Uma parte significativa das universidades federais do Brasil está em greve, pela recomposição orçamentária, pela correção de salários de servidores, pela valorização da carreira docente e tudo mais. E é necessária a solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul. A nossa intenção, a nossa aspiração é que esse movimento incendeie as universidades de todo o Brasil. A gente espera que aqui seja só a primeira fagulha para que esse seja um movimento que tome todo o país, assim como em outros países que têm dezenas de universidades acampadas em torno dessa pauta. Eu acredito também que a intensificação dos ataques a Rafah é um elemento que chama ainda mais atenção para a necessidade de que a gente faça esse movimento, é a aplicação da chamada solução
né, do regime sionista para o povo palestino. Então, a nossa intenção é que mais universidades possam fazer mobilizações como essa, com certeza. Outra coisa que eu acho bem interessante, assim, você é estudante de relações internacionais, né? E a gente tem essa questão do presidente mesmo, foi lá, deu uma fala mais forte, foi muito criticado, acredito até que influenciou na popularidade dele depois disso. Como você acha, aí já pedindo uma visão de relações internacionais, que o governo deve lidar com essa situação? Até eu não vi nenhuma palavra de apoio a vocês, por exemplo. Sei que está no meio de uma catástrofe ali no Rio Grande do Sul, que deve atrapalhar também, mas vocês têm tido apoio político? Jorge, essa é uma pergunta bastante difícil. Aqui no acampamento, nós recebemos várias figuras públicas, parlamentares daqui de São Paulo, até artistas se interessaram, repercutiram o nosso movimento, né? Mas a nossa cobrança parte justamente daí. O presidente Lula deu uma declaração importantíssima, nomeando o que está acontecendo, o processo de extermínio, como um genocídio, mas para a gente isso não é o suficiente, né? Não basta dar nome, a gente tem que agir a partir disso. Então, é claro que a nível de governo, você mesmo pontuou, essa declaração dele já teve uma mega repercussão de setores conservadores e tudo mais, mas nós entendemos que não adianta só dar nome aos bois, a gente precisa agir e objetivamente romper relações diplomáticas entre Brasil e Israel, a exemplo do que outros países como a Colômbia, por exemplo, fez muito corajosamente. A nossa reivindicação é justamente essa, é justamente por isso que a gente tem feito esse movimento. Hoje nós obtivemos o que nós consideramos uma vitória parcial, porque o exército brasileiro estava adquirindo armas israelenses de uma empresa chamada Elbit, se eu não me engano, por um processo de licitação, e esse processo foi suspenso e será realizado novamente. Nós entendemos que isso é resultado da pressão, mas nós compreendemos também que nós estamos afrontando interesses que são gigantescos, né? Para o Brasil, o país que tem tantas relações comerciais com os Estados Unidos, por exemplo, que é o país pai de Israel, com certeza a repercussão do rompimento das relações diplomáticas é um fator que mantém o governo ali ainda na retaguarda, mas a gente defende essa ousadia. Certo. Ou seja, o apoio político tem sido dividido. Imaginei. No próximo dia 15, Bianca, né, vai ter a mobilização. Não, pode ir lá. É curioso, porque, só por fim, sobre essa pergunta, porque por parte dos que deslegitimam parte que a gente está fazendo aqui, essas nossas reivindicações e tudo mais, eles acreditam que uma declaração é o suficiente e que é muito radical, pedir o rompimento das relações com Israel, mas radical mesmo é o fato de ter um genocídio acontecendo há mais de 70 anos, né? Uma solução final sendo aplicada, um país inteiro destruído. Então, a gente tem muita convicção assim no nosso objetivo, na nossa reivindicação final, e de que o mundo tem que soltar a mão de Israel para contribuir com o fim desse extermínio. Muito bem. No próximo dia 15 vai haver uma mobilização em memória dos 76 anos da Nakba, marco que simboliza a dolorosa e ofensiva sionista que resultou em genocídio, limpeza étnica e expulsão massiva do povo palestino de suas terras, consolidando assim o Estado de Israel. Para os movimentos nacionais de solidariedade palestina, a construção de uma massificação para o dia 15 de maio é fundamental para a perspectiva de uma luta pró-palestina. E enquanto entidade estadual, a UEE tem alguma perspectiva sobre? Vocês vão fazer alguma coisa, algum ato? Sim, com certeza. A nossa decisão é de nos somar à mobilização do dia 15 e contribuir com a nossa mobilização a partir da nossa base, que é a universidade, que é a sala de aula. Nós consideramos que o acampamento aqui até agora teve uma repercussão positiva, que pode ter contribuído para conscientizar mais pessoas que talvez ainda não estivessem engajadas no que está acontecendo, que talvez ainda não tivessem sentido a dimensão da gravidade do que acontece agora na faixa de Gaza. E a nossa tarefa na próxima semana é uma só: passar de sala de aula em sala de aula, construir panfletagens, convocar os estudantes para construir também esse movimento
momento e que essa seja mais uma das fagulhas que incendeie esse movimento de solidariedade. Perfeito. Seu Paulo, quer perguntar alguma coisa? Você está no acampamento aí, né? Como é que está o acampamento? Como é que está o apoio? Está crescendo? Como é que está o apoio a vocês? Se tem havido reação aí do corpo discente, docente da USP, se tem havido repressão ou não. Enfim, conta como é que está a vida no acampamento, né? Essa é uma feliz surpresa, porque o acampamento e a repercussão que está tendo aqui na universidade nos revelou que grande parte da comunidade da USP entende e apoia a causa palestina. Para a gente, isso aqui é uma demonstração muito importante. Então, o acampamento, a gente está não só acampado, né, mas promovendo uma série de atividades. Hoje mesmo nós tivemos uma roda de conversa com palestinos da faixa de Gaza, residentes do Brasil há algum tempo, mas que queriam entender a nossa mobilização aqui de solidariedade também. E a maioria das reações que nós recebemos é positiva. Como eu disse, tem uma parte dos docentes que é muito influenciada pela ideologia sionista. Então, nós temos essa professora que escreveu o artigo na Folha de São Paulo, reagindo contra. No primeiro dia, nós lidamos com a provocação direta de um homem que passava por aqui justamente para nos atacar, para nos provocar, mas grande parte das reações tem sido positiva. E isso, para nós, também é um sinal de esperança, de que as pessoas têm dimensão do que estão acontecendo, de que são solidárias e de que apoiam a nossa pauta também. Muito bom. Eu vou ler agora algumas perguntas que estão mandando aqui, seu Paulo. Tem a primeira aqui, que é o Chuck. Ele fala: Bianca, vimos algumas imagens, acho até que foi o que você comentou agora, de um rapaz que se diz judeu chutando os estudantes enquanto é conduzido para fora do acampamento. Vocês estão preparados para esse método de provocar agressões lá em MBL? Aliás, esse cara apareceu numa live do MBL, acho que ontem à noite já, então assim... Tem método, né? Uhum. Não, com certeza, é o que nós dissemos. Infelizmente, aqui na universidade a gente já virou habituado a esse tipo de coisa, né? Toda vez que a gente organiza alguma atividade, chegam esses provocadores do MBL. Tem muito conteúdo de acontecimentos aqui da USP nos canais deles, de YouTube e tudo mais. Eles sempre aparecem para provocar. E, na verdade, a nossa reação é essa, né? Reagir à altura, sem violência, mas mostrar que a gente está forte, que a gente está mobilizado e que eles não vão pegar a gente individualmente para atacar, para querer ridicularizar, expor nas redes deles. Então, a gente tenta sempre agir de maneira conjunta. Como você deve ter visto nesse vídeo, inclusive, todo mundo que estava aqui se reuniu, né, para fazer essa reação, para rechaçar as atitudes que essa pessoa estava tendo em relação à nossa organização aqui. Então, a gente acredita que esse é o caminho também, não reagir individualmente, mas sempre em grupo, inclusive porque isso nos garante maior segurança. Essas pessoas, elas são perigosas, né? Elas são perigosas pelas ideias que elas defendem, elas são perigosas porque elas têm o péssimo hábito de expor pessoas na internet, na sua rede de ódio e tudo mais, isso acaba gerando perseguição a essas pessoas e tudo mais, e elas são objetivamente perigosas porque no ano passado nós tivemos episódios aqui na USP mesmo, durante a greve, de virem manifestantes do MBL armados para cá, e não ter pudor de publicar no canal de YouTube deles, de fazer live, que eles estavam armados ilegalmente dentro da universidade, em uma ameaça objetiva aos estudantes progressistas, de esquerda, enfim, que se organizam aqui, né? Então, a gente tenta sempre estar em coletivo para não só ter testemunha, mas para que ninguém individualmente seja vítima de ações como essa. O André Ribeiro aqui, ele faz uma reflexão. Bianca, os estudantes desde a pandemia são um movimento à esquerda que ainda conseguem convocar atos e protestos relevantes. Ao que se deve esse fortalecimento quando os sindicatos e outros estão em baixa? Excelente pergunta. Nós acreditamos que isso se deve ao fato de que a universidade, ela cumpre um papel importantíssimo, a gente comentava disso,
um pouquinho antes, comentando o papel que a universidade tem cumprido agora no Rio Grande do Sul e tudo mais. E nós acreditamos que a universidade ela está em pleno funcionamento quando tem ensino, pesquisa e extensão de qualidade. E os projetos de extensão, o movimento estudantil, nos sensibilizam para as pautas da sociedade e também refletem na universidade o que está acontecendo aí fora, né? Então, na pandemia, por exemplo, os estudantes se mobilizaram massivamente para ações de solidariedade, os pesquisadores das universidades envolveram álcool gel, respirador, vacina e tudo mais. A gente acredita que a universidade ela tem um caráter de vanguarda que é muito importante e que consegue transmitir essa responsabilidade aos estudantes, né? A universidade pública ela tem que estar a serviço do povo. E eu acho que essa compreensão que existe entre grande parte dos estudantes é o que possibilita que a gente esteja na rua para lutar por orçamento para educação, para lutar pela vacina, para lutar pela causa palestina e pelo que aparecer aí. Nós entendemos o nosso potencial. E nós entendemos também justamente a nossa responsabilidade, né, em encampar determinadas lutas. Eu acho que o fato de nós sermos, em maioria, jovens, também contribui, porque a gente tem bastante energia, bastante vontade de mudar o mundo, de mudar o Brasil, mas eu diria que são esses fatores, assim, a compreensão do papel que a gente pode jogar e o papel que a universidade desempenha na nossa formação social, política, cidadã. Isso tudo nos prepara para a vida, assim, e para várias batalhas. O Guilherme ele pergunta quais os principais desafios na hora de mobilizar os estudantes e professores numa causa como essa. Me parece que o principal desafio é quando a gente não está conseguindo dialogar, quando não são pessoas previamente convencidas a respeito da pauta, as pessoas que permanecem indiferentes são pessoas que não têm dimensão da catástrofe que isso representa. E aí é comum a gente ouvir as pessoas falarem como, mas a gente tem tanto problema no Brasil, vai se importar com a guerra do outro lado do mundo, mas eu não conheço ninguém de lá, mas eu nunca vou lá. Me parece que o principal desafio é as pessoas entenderem que é uma coisa da realidade da humanidade, por mais que a gente possa pensar que não nos afeta diretamente, o que acontece em Gaza hoje é um reflexo do colonialismo, que também afeta o Brasil hoje em dia de outras maneiras, mas que também afeta o nosso povo. É um projeto de apartheid racial que, de certa maneira, também existe no Brasil pela repressão das forças policiais, o genocídio da população negra no Brasil e tudo mais. Mas o principal argumento costuma ser esse. Então, o que a gente tenta é trazer para a realidade das pessoas, né? Mas independente de ser no estado vizinho ou de ser do outro lado do mundo. Você acha que é normal morrer uma centena de crianças por dia por ataque de drone, ataque de bomba e tudo mais? Então, eu acho que o principal desafio é a apatia que existe em relação a uma realidade que não se conhece. E é justamente nisso que os nossos principais esforços de mobilização é explicar para as pessoas mesmo o que acontece, trazer um histórico. Olha, isso aqui acontece há mais de 70 anos. Olha, só nos últimos 6 meses já são 40 mil mortos, um país inteiro destruído, enfim. Mas o principal desafio é, de fato, romper essa apatia e essa indiferença. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante da Nogila. Ela pergunta se tem alunas palestinas na universidade e como tem sido o acolhimento com eles desde que começou esse conflito. Excelente pergunta. Existem alunos palestinos na universidade. Infelizmente, não tanto quanto nós gostaríamos. Inclusive, uma das pautas do movimento estudantil é que a gente possa ter um processo seletivo, uma política específica de ingresso para estudantes imigrantes e refugiados. A Universidade Federal do ABC Paulista conta com um processo específico para isso, que nós achamos que é muito importante para garantir a inclusão. Mas aqui na USP a gente tem muito a avançar. E a relação com essa comunidade palestina que existe na universidade é uma relação muito amistosa. Inclusive, o que nós recebemos é muito carinho por abraçar essa pauta num momento tão difícil e por trazer essa pauta para a universidade verdadeiramente, né? Imagina só, se fossem só os palestinos se organizando pela Palestina, isso aqui não teria o mesmo tamanho. Então, essa comunidade é uma comunidade muito importante para a gente, não só aqui dentro da universidade, mas as organizações aqui, a comunidade árabe, de modo geral, na cidade de São Paulo,
tem sido muito solidária e está aqui diariamente também acompanhando o nosso movimento. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de receber, num debate que nós tivemos ontem aqui, participou inclusive o Breno Altman também, recebemos alunos palestinos daqui, e para nós é sempre muito importante escutar, principalmente a escuta sobre o que eles estão pensando, a gente coordena ações juntos e tudo mais, mas esses alunos são também parte desse core organizador, assim, esse comitê, e são uma parte fundamental do nosso movimento, porque são para nós referência. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas antes eu vou só ler uns afagos aqui ao seu Paulo. Seu Paulo, o Luiz Longner aqui, como é bom te ver de volta, queria perguntar sobre as movimentações, acho que a gente já falou sobre isso, Luiz. O Luciano aqui, Canabrava, voltou ao programa, está voando agora. Melhoras, Paulo, amamos você. Também temos a Mariana aqui dizendo, seja bem-vindo, Paulo, força, estamos com você sempre, estaremos aqui e amamos você. Então, pessoal aí, seu Paulo está bem ligado para o senhor hoje. E Bianca, muito eu queria... O seu Paulo, você não tem noção de como que é isso aqui quando ele não está. Eu queria falar um pouco sobre como que foi a articulação, até acho que tem que ter um dinheiro para comprar as barracas e tal, essa organização. Como que vocês fizeram para financiar o acampamento? Vocês se reuniram, fizeram um fundo estudantil? Como que funciona para a gente saber? Nós dialogamos com vários sindicatos, né, que são apoiadores da nossa organização aqui na universidade, mas o acampamento foi quase que inteiramente autofinanciado, assim. Então, eu tinha uma barraca em casa, eu trouxe, outros alunos pegaram emprestado ou compraram para essa ocasião. Infelizmente, os sindicatos no Brasil vivem um enfraquecimento, né, fruto da reforma trabalhista lá do governo Temer e tudo mais. Então, nós não contamos com tanto financiamento assim para garantir a estrutura, senão com a rede de solidariedade, de auto-organização mesmo. O Sindicato dos Trabalhadores aqui da USP conseguiu contribuir nos doando alguns colchonetes, porque é duro dormir só na barraca, no chão, sem colchonete. Então, a gente teve a doação de alguns colchonetes, mas 80% assim, foi auto-organização mesmo, e os estudantes correndo atrás para garantir. Eu vou aproveitar a deixa aqui, fazer uma pergunta da Carolina. Bianca, como que rola o revezamento do acampamento? Tem gente que dorme, tem gente que fica a parte da manhã. Rola um revezamento mesmo, né? Vocês não ficam 24 horas, né? Funciona assim. Todo mundo que está acampado, de fato, dorme aqui todos os dias. E aí, de manhã, uns vão para aula, uns vão para o trabalho, vão fazer as suas atividades, mas no final do dia a gente está sempre aqui reunido, durante o dia inteiro também, para quem tem disponibilidade. Tem uma série de atividades, né, de música, tem debates, tem esses momentos de troca com companheiros palestinos. Então, não existe um revezamento sistematizado em si. É claro que todo mundo, assim, pode sair, pode ir para sua aula, pode ir para o trabalho e tudo mais, voltar no fim do dia, não existe nenhum problema, mas tem também programação para quem tem disponibilidade. Então, a gente não tem um revezamento esquematizado, que a gente tem o compromisso mesmo de estar aqui para segurar esse acampamento e garantir nossa luta. Então, as aulas estão rolando normal, né? Tipo, ninguém tá perdendo a aula por causa do acampamento, que é uma dúvida também que o pessoal vive perguntando. Não. Tá todo mundo mantendo a vida acadêmica mais ou menos normal por aqui, não tem suspensão das aulas, não tem paralisação das aulas, nada disso. Tem mais uma pergunta aqui do Alberto. Isso, inclusive, é um ponto que nós consideramos ser importante nesse momento, porque tem nos dado a oportunidade de passar em sala para falar com os estudantes sobre o que a gente está fazendo aqui. A gente acredita que essa é uma maneira também de chegar a mais pessoas. Muito bom. Eu vou ler uma pergunta do Alberto aqui agora. Paulo, que bom te ver bem. Bianca, você acredita em uma interlocução com estudantes da América Latina que também estão se mobilizando? Com certeza. Coincidiu no dia que nós instauramos o acampamento, acontecerem também manifestações de estudantes em solidariedade à Palestina em universidades na Nicarágua, no México e no Panamá. Então, nós achamos que essa mobilização aqui também pode ser importante para que isso se alastre, mas, com certeza, o movimento estudantil continental, ele se organiza através da OCLAI, né? Organização Caribenha e Latino-Americana
da qual eu fiz parte há algum tempo atrás. E a gente faz parte do PLAI, né? E estamos nessa interlocução constante, porque nós acreditamos que a gente deveria incendiar a América Latina com esses acampamentos. Tem mais uma aqui, a Ruth. Bianca, como que a grande mídia tem tratado vocês? Tem dado a visibilidade merecida? Vocês têm recebido grandes as Globos da vida, SBTs, Record? Invisíveis. Não. Na verdade, assim, nós recebemos muitas mídias, mais mídias progressistas, alternativas aqui, que conversaram com os alunos que estão fazendo parte desse movimento e tudo mais. Mas, claro, a mídia hegemônica não está cobrindo isso. E quando sai alguma coisa, por exemplo, o artigo da professora que saiu na Folha de São Paulo hoje, querendo deslegitimar o nosso movimento, querendo espalhar notícias falsas. Mas nós sabemos da cumplicidade que existe ali, né, e desses grandes interesses, dessas grandes mídias e tudo mais. Na verdade, nós já tivemos uma grande série de atos de solidariedade só nos últimos 6 meses, e nós não vimos uma cobertura relevante da grande mídia, dos veículos da grande mídia nessas manifestações, mas isso aqui é uma coisa que a gente já esperava e por isso que a gente segue tentando fazer aí a nossa voz ecoar de outras maneiras. Temos mais aqui um afago para você, seu Paulo. Te amamos, Paulo e Bianca. Por que a sociedade tem tanta dificuldade, na sua opinião, de entender esse genocídio? Eu acredito que por aquilo que nós falávamos antes, estimulada uma certa apatia, por parecer que é uma coisa que é muito longe da nossa realidade, que não faz parte da realidade do Brasil, do brasileiro, e o argumento mais comum que nós escutamos mas o Brasil já tem tantos problemas, mas isso não anula o fato, né, de que uma característica civilizatória nossa é ser solidária ao povo em qualquer parte do mundo. Mas eu acredito que seja que a dificuldade venha principalmente porque, em primeiro lugar, é um conflito bastante antigo, sobre o qual, em geral, as pessoas não são propriamente educadas, seja na escola, na universidade, ou pela grande mídia, né, que retrata uma visão muito parcial assim, do que acontece. E aí fica muito difícil que a gente comunique e faça todo mundo entender que isso aqui é uma pauta que também tem que ser uma pauta do povo brasileiro, que é uma pauta que, de uma maneira ou de outra, também afeta o Brasil e o mundo inteiro. Bianca, a gente está quase chegando aqui no final, já na rodada final. Eu queria perguntar, para deixar isso bem claro, como que você enxerga a importância desse acampamento e por que o acampamento? Muita gente fala, mas por que eles não estão protestando pelo fim da guerra? Talvez porque é uma coisa mais viável olhar para uma coisa que vocês podem fazer do que falar, a gente quer o fim da guerra, e aí provavelmente não ia conseguir porque não está na mão de vocês, né? Na verdade, nós também estamos aqui e construímos outras mobilizações, porque a nossa pauta realmente é o fim do genocídio do povo palestino, é o fim desse extermínio que está em curso, mas o acampamento aqui na USP, especificamente, trata de uma questão muito específica, que é o convênio da universidade com a Universidade de Haifa, que é uma universidade israelense. Nós temos essa pauta de rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Israel, e nós somos também a favor do rompimento de todos os convênios entre universidades e centros de pesquisa brasileiros e israelenses. Então, o acampamento aqui na Universidade de São Paulo, ele tem como pauta o fim do genocídio, tem como pauta o fim do extermínio, tem como pauta o cessar-fogo imediato, mas tem como pauta também o rompimento do convênio da Universidade de São Paulo com a Universidade Israelense, porque a gente não aceita ser cúmplice do regime sionista que está sendo responsável por esse genocídio, por esse extermínio. Certo. Antes da gente... E nós achamos que o rompimento dessas relações ajuda a fazer crescer a pressão sobre o governo sionista para que isso acabe, né? A gente acredita no isolamento diplomático, social, político total com esse regime. Antes da gente partir aqui para os finalmente, eu queria então só te fazer uma pergunta que eu acho que é bem difícil, mas acredito que você vai saber responder. Como trabalhar a relação dos jovens judeus com essa causa da Palestina? Porque acho que existe também
um semeamento de ódio, né? Tipo, eles se odeiam e tal, e isso acaba interferindo, querendo ou não. Como trazer também os jovens judeus que moram aqui para o nosso lado? Excelente pergunta. Esse desafio, ele tem grande influência da maneira como a mídia, como as pessoas que não abraçam essa causa a repercutem, né? Mas aqui mesmo, por exemplo, ontem de manhã nós tivemos uma atividade com um coletivo que chama Vozes Judaicas pela Libertação. Tem estudantes judeus que estão participando dessa mobilização aqui com a gente, que estão acampando, que estão participando das atividades. E eu acho que o caminho para aproximar essas pessoas é deixar bastante claro que isso aqui não se trata de uma tentativa de rivalizar ou de se colocar contra o povo judeu. Nós não somos contra, absolutamente. Não somos antissemitas. Nós somos anti-sionistas. Projeto de extermínio, de apartheid, que Israel impõe ao povo na faixa de Gaza. Mas é difícil comunicar isso porque a grande mídia retrata de outra maneira, né? Mas, com certeza, esse é o principal desafio e é isso que a gente tenta deixar claro. E, para nós, inclusive, esse apoio de estudantes judeus, de organizações judaicas, é muito importante porque mostra que nem todos os judeus não são necessariamente sionistas. O sionismo é um projeto do Estado de Israel, mas isso não significa que todo o povo de Israel seja sionista, que todos os judeus sejam sionistas. O que a gente se opõe é ao sionismo e, na verdade, o nosso grande objetivo é que as massas judaicas possam romper com o sionismo ao fim desse extermínio. Seu Paulo, tem alguma questão para fazer antes da gente partir? Não tenho, não, está indo bem. Bota o nosso povo aí. Então tá bom, temos aqui a última pergunta aqui do Diego. Paulo, nosso mago das palavras, estamos com você sempre, vamos juntos. E com isso eu queria pedir para você se despedir, Bianca, dar o seu recado aí e dizer como que o pessoal pode ajudar na mobilização. Excelente. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É muito importante para a gente poder participar de momentos assim, né? Já que a Globo, o SBT, a Record, a Band não vão vir aqui entrevistar a gente. A gente confia muito nas mídias independentes, nas mídias progressistas, para poder passar o nosso recado. Eu acho que o recado é muito claro, é uma vocação humanitária da população brasileira ser contra o processo de genocídio de um povo inteiro. O projeto do Estado de Israel, o projeto sionista, é inimigo de todos que lutam pelo direito à liberdade, pelo direito à vida, e é isso que a gente se opõe. E a gente quer justamente a união com o máximo de pessoas possível para combater esse projeto. Os inimigos são muito grandes, o Estado de Israel é uma máquina, e por isso consegue promover esse genocídio há mais de 70 anos, mas nós acreditamos que a humanidade vai prevalecer sobre esse projeto de extermínio. Então, acho que, em primeiro lugar, conseguir compartilhar nas suas próprias redes, conversar com a galera sobre o que está acontecendo é muito importante. Não pode existir fadiga em falar da causa palestina, porque eu ouço isso também. Nossa, mas já faz 6 meses que é só isso. Mas toda semana tem uma manifestação disso. E nós estamos de maneira mais intensa organizados em torno disso nos últimos 6 meses. Imagina o povo da faixa de Gaza, que vivia um genocídio há 70 anos. Então, acho que a gente não pode cansar de falar disso. É uma grande mancha na história da humanidade, o processo de extermínio que está acontecendo em Gaza. E eu acho que deixar o recado também, já que nós estamos nos organizando simultaneamente para ambas as coisas, para que as pessoas procurem organizações de confiança para fazer doações também para o povo gaúcho, né, vítima de uma catástrofe climática. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está mobilizado aqui em solidariedade ao povo gaúcho, mas também pela solidariedade aos povos que sofrem em todo o mundo. Muito obrigado, Bianca. Quero agradecer desde já a sua participação. E foi ótimo para a gente. Vou liberar você, sei que você tem um compromisso aí já nessa mobilização próxima. E até a próxima, então.